Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre este novo dia e tudo quanto você fizer. Ontem nós não pudemos ter a nossa leitura, no dia anterior eu não tive como gravar, meu dia foi mais corrido e não tive também como fazer ao vivo porque tinha um compromisso bastante cedo, não dava para fazer ao vivo, né? Mas hoje estamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Números capítulo 16. Vamos à leitura? Se você está com sua Bíblia aí, já deixa aberta em Números capítulo 16 e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Mais problemas na caminhada, mais problemas na peregrinação no deserto, problema interno. Membros da tribo de Ruben. E aí você vai lembrar que Ruben era o filho mais velho de Jacó e que tradicionalmente tinha o direito de primogenitura, deveria ser o líder da família. Então não é à toa que estes homens da tribo de Ruben agora vão se levantar, se insurgir contra Moisés. Presta atenção na questão que eles vão levantar. Continuando o versículo 2, com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade que haviam sido nomeados membros do concílio. Líderes do povo de Israel, gente de destaque, de renome, se junta com os rebeldes, liderados aí pelo Datã, Abirão e o On, né, todos da tribo de Ruben. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Está vendo o que eles estão questionando? Eles estão se rebelando contra a liderança de Moisés e Arão e a liderança religiosa da tribo de Levi. Levi era o Ruben, Simeão, Levi, terceiro filho de Jacó. E aqui os líderes da tribo do primeiro filho, Ruben, estão se rebelando. Eles não dizem, mas fica subentendido que eles entendiam que por serem da tribo do primeiro filho de Jacó, eles deveriam ser os líderes. Porque naquela época o filho mais velho liderava a família. E é interessante que Jacó deu a liderança para José, colocou como líder da sua família. E agora nem Efraim nem Manassés, filhos de José, estão se rebelando. Mas justamente os filhos de Ruben. E não sei se você lembra, o problema de Ruben foi que ele deitou com a concubina do próprio pai. Deitou com a concubina do próprio pai. E aí foi preterida nesse negócio da liderança, né, da primogenitura. Versículo 4. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Moisés é um sujeito extremamente sábio. Qualquer problema ele se prostra. Prostrar-se diante de Deus. Aqui não diz que foi diante de Deus, mas prostrar-se. É claro que era uma atitude de humildade diante de Deus. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Moisés coloca: Deus mesmo vai decidir. Uma excelente lição para nós aprendermos. Muitas coisas que às vezes nós
tentamos decidir por nós mesmos, é melhor deixar que Deus decida, que Deus mostre. Quando nós buscamos a Deus de coração, Ele mostra. E Moisés não está defendendo a si mesmo, ele está deixando que Deus o defenda. Nós não precisamos muitas vezes, especialmente quando há oposição por questão de andar com Deus, por servir a Cristo, deixa que Cristo te defende. É o que Moisés está, a atitude aqui dele. Deixa que Deus me defende. Verso 6. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. É interessante, aqui Moisés se refere aos levitas. Eles eram da tribo de Ruben, mas parece que entre os 250 que se levantaram contra ele, haviam levitas também. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas, não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem harão para que se queixem contra ele? Parece que na queixa havia, entre os 250 homens, havia uma grande quantidade de levitas. E uma das queixas é que eles queriam o sacerdócio, não queriam Arão como família, Arão e seus filhos como família sacerdotal. Era uma insurreição mesmo, como foi dito lá no começo. Uma rebelião contra a liderança daqueles escolhidos por Deus. É um problema. Deus escolhe pessoas e institui líderes em grupos do seu povo, na sua igreja atualmente. E a orientação da palavra de Deus é que os liderados se deixem liderar por esses líderes e os reconheçam como escolhidos por Deus. Então Moisés, verso 12, então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Moisés aí queria uma reunião com eles aí, e os rebeldes: não querem papo com você não. Verso 13, não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? Engraçado. Egito os havia escravizado, a Deus se referia à terra de Canaã como terra onde mana leite e mel, e agora eles estão dizendo que o Egito era aqui onde manava leite e mel. E que eles tinham sido trazidos para o deserto para serem mortos, quando na verdade eles foram trazidos para ocuparem, ter a sua própria terra, serem livres, serem povo de Deus, e eles, por causa da rebeldia, da dureza do coração, da incredulidade, da murmuração, eles agora estavam peregrinando no deserto, mas ainda com a promessa de que seus descendentes herdariam a terra, seriam uma nação livre. E aí ele diz, verso 14, além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. A culpa era deles. Moisés quis, mandou os espias. Mas eles ouviram o conselho dos 10 espias que falaram negativamente da terra. E agora estão colocando a culpa em Moisés de não terem conquistado a terra prometida. Às vezes, nós temos essa tendência de, em vez de assumirmos nossas culpas, ficar botando culpa nos outros. É culpa do governo, é culpa da sociedade, é culpa da igreja, é culpa do irmão, é culpa da família, é culpa não sei de quem, em vez de admitirmos nossas próprias culpas. E no final do verso 14 ele diz, você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. O Datã e Abirão estavam endurecidos. Versículo 15, Moisés indignou-se e disse ao Senhor. Moisés conversa com Deus. Que lição é essa de Moisés? Você está enfrentando desafios,
injustiça, calúnia, se apegue com Deus, busque a Deus, deixe que Deus o defenda. Nós não precisamos nos defender, não. Salvo alguma exceção, em geral, quando nós estamos servindo a Deus fielmente e somos injustiçados por causa disso, nós não precisamos nos defender, porque o nosso Deus nos defende. Não aceites a oferta deles, é Moisés pedindo a Deus. Eles iam oferecer incenso no dia seguinte e Moisés disse, não aceite a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés está examinando sua consciência e sabe que não fez nada de errado contra aqueles homens. Versículo 16, Moisés disse a Corá, você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Não comparecer perante Deus. Parece que a questão principal era contra Arão, que era a família do sumo sacerdote. Que era o sumo sacerdote, pai da família do sumo sacerdote. De onde seriam escolhidos os sumos sacerdotes, sucessores. Verso 17, cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo, porque eram 250 homens. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. O próprio Corá e o Arão também estariam lá com seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Esse serviço de oferecer o incenso era dos levitas, e eles estavam querendo fazer esse serviço aqui, por instrução de Moisés. Mas aqui não deixa isso muito claro, mas parece que as pessoas podiam cultuar a Deus com incenso. Os sacerdotes tinham que entrar lá no Santo dos Santos para acender incenso diante do Senhor. Versículo 20, acender sobre o altar do incenso lá no Santo dos Santos, no lugar santo. No Santo dos Santos não, no lugar do Santo dos Santos ficava a arca. O altar do incenso ficava no lugar santo, que era mais externo, onde se entrava diariamente. Verso 20, o Senhor disse a Moisés e Arão, afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Deus tomou partido aqui de Moisés e Arão, seus servos, e estava decidido a destruir. E aqui ele fala logo da comunidade toda. Verso 22, mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram, ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Eles intercedem. Moisés faz o papel, Moisés e Arão aqui fazem o papel de Cristo, de ser intercessor entre o povo e Deus. Porque com a rebelião daqueles homens, Deus parece que estava decidido, já ameaçando destruir toda a nação. Então o Senhor disse a Moisés, verso 23 em diante, diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Então, não vou destruir todo mundo. Quem não queira ser destruído, se afasta destes homens. Cuidado, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não seja tolerante com gente rebelde. Verso 25, Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Então, outras autoridades seguiram Moisés. Ele advertiu a comunidade, afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Moisés, na sua intimidade com Deus, já sabia que aqueles homens seriam aniquilados, eliminados, aliás, a palavra que é usada aqui. Verso 27, eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Que é uma nota triste. Verso 28, e disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Moisés está dizendo, Deus vai mostrar que eu não decidi ser líder de vocês, não. Foi Deus que me escolheu. Verso 29. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Entenderam aqui o teste de Moisés?
Se esses homens morrerem de morte natural, como qualquer outra pessoa morre, então eu não sou enviado de Deus, não. Não foi Deus que me enviou, não. 30. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol. Na minha Bíblia, a palavra Seol tem uma letra A remetendo a uma nota de rodapé que diz: essa palavra pode ser traduzida por sepultura, profundezas, pó ou morte, também no versículo 33. E aí Moisés conclui: então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Deus vai fazer uma coisa totalmente sobrenatural. A terra vai abrir a sua boca e engolir esses homens vivos. Verso 31. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se. Literalmente a terra abriu a boca. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Parece que dá a ideia de que as tendas deles com seus bens sumiram, foram engolidos lá por aquele fenômeno totalmente sobrenatural. E aqui fala dos filhos. As famílias foram destruídas. Naquela época, a bênção de Deus era para a família e o castigo de Deus era para a família também. Havia uma solidariedade. E de certa forma ainda hoje há. Mas é claro que a Bíblia também nos ensina que quando um filho se arrepende e não segue os pecados do pai, Deus muda totalmente o modo de agir para aquele filho. Verso 33. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Uma coisa incrível, totalmente sobrenatural. A terra se fendeu, eles caíram nas fendas, a terra se fechou e eles, pronto, estavam lá, engolidos pela terra. Verso 34, diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Parece que a terra só engoliu a família de Datã, Corá, Datã e Abirão. Os demais seguidores aqui, veio um fogo da parte de Deus que os consumiu, enquanto eles ofereciam incenso. Verso 36, o Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que seja um sinal para os israelitas. Então, colocar lá numa posição no altar que permitiu os israelitas verem quando fosse cultuar ao Senhor e lembrar da ira de Deus contra a rebelião daqueles homens, para não cair no mesmo pecado. Versículo 39, o sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento ao altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. Deus foi muito rigoroso, mostrando a gravidade do pecado, da rebelião. Isso é dito lá nos Salmos, no Novo Testamento, da rebelião desses homens que se levantaram contra Deus, contra a liderança dos homens de Deus. Verso 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Olha a situação. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O povo não aprendeu. Aqueles lá morreram pela sua rebeldia e agora o povo está acusando Moisés, parte do povo, né? Acusando Moisés e Arão de terem matado os homens. 42. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão e eles se voltaram para a tenda do encontro,
repentinamente a nuvem e a glória, a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Deus apareceu para intervir a favor dos seus servos Arão e Moisés. Verso 43. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra, fazendo o papel de intercessor a favor do povo, para a ira de Deus não aniquilar o povo todo. Verso 46. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Então Deus mandou uma praga no meio do povo que continuava a rebelião. Verso 47. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles, representando o sacrifício de Cristo que nos livra da ira de Deus contra os nossos pecados. Verso 48. Arão se pôs entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Olha o 49. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga havia cessado. A caminhada do povo de Israel pelo deserto representa, de certa forma, a nossa peregrinação como cristãos nesse mundo. E essas situações todas que surgem retratam, às vezes, a nossa própria inclinação para o pecado. E infelizmente isso hoje ainda continua acontecendo, pessoas que se rebelam contra Deus e contra as lideranças instituídas por Deus. Isso é sério, isso é grave. E com isso Deus estava afirmando a liderança de Arão, de Moisés e de Arão à frente do povo de Deus, como líderes espirituais do povo de Deus. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Mas antes de orar aquele pedido, não saia sem deixar um like nesse vídeo, porque o seu like ajuda a impulsionar o vídeo na plataforma. Se você puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de... nas outras redes sociais como o Facebook ou o X. Se puder compartilhar esse vídeo, estará nos ajudando a ganhar mais alcance, alcançar mais pessoas. Comenta nos comentários do vídeo o que você achou disso que foi exposto. Se há algum destaque que eu deixei passar desapercebido, faça aí. Ou se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. Seu comentário também ajuda muito. E se alguém está assistindo esse vídeo pela primeira vez e gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando diariamente a leitura de um capítulo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, se inscreva no canal. Beleza? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado a Deus pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado por uma noite de paz, pelo descanso tranquilo, por acordar com saúde, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado pelo novo dia, a nova oportunidade de viver novas experiências, de ter novos aprendizados, ó Deus maravilhoso. Muito obrigado, louvado e exaltado seja o seu santo nome por estas muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre o seu lar, sobre a sua família. Ó Deus, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor Jesus, onde Jesus reine. Com amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que estas virtudes, ó Deus, una cada vez mais os casais, desfaça qualquer conflito entre casais, estabeleça harmonia entre os pais e os filhos, entre os irmãos, ó Deus, que cada lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, dando-lhes saúde, saúde do corpo, da alma, do espírito. Ó Deus maravilhoso, se alguém está doente em casa, no hospital,
até na UTI, se alguém está doente do espírito, da alma, do corpo, ó Deus que cura todas as nossas doenças, cura o seu povo. Faça milagres a favor do seu povo. Se o Senhor vai usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, as internações, seja feita a sua vontade, mas a nossa confiança está aí, a nossa confiança e esperança está no Senhor, no seu poder, no seu amor por nós. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Dê muita sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor lhes confia. Que vivamos dentro dos limites dos nossos orçamentos. Que nós celebremos com alegria as bênçãos do Senhor de prosperidade sobre a nossa vida. Abre porta de trabalho para quem está desempregado, Senhor. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê sabedoria a cada um para administrar as finanças que o Senhor tem confiado a cada um. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do seu povo esteja sobre o seu povo nesse dia, por onde quer que vá. Ó Deus, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de gente má, de doenças, de acidentes, de ataques do inimigo. Ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos tudo isso graças a nosso Senhor Jesus Cristo. A maior de todas as bênçãos, o sacrifício feito na cruz em nosso lugar. O perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai. O privilégio de poder orar ao Senhor, de contar com as suas bênçãos todos os dias, as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Ó Deus, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na vida do seu povo. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E assim terminamos a leitura de mais um capítulo da Bíblia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã voltamos aqui para continuar esta leitura. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.